9, bem como solicitar uma inclusão em mesa, uma certidão liberatória 128-740-12. Obrigado. Está anotado, conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para comunicar que, de acordo com o artigo 427 do Regimento Interno, deferiu o sobrestamento do processo número 24923/09 na DIJUR. Auditor Sherpa Linhares. Senhor presidente, também para comunicar o sobrestamento dos seguintes processos na diretoria jurídica: 71015911, 60794311, 70040411 e 342202. Muito obrigado. Está anotado. Também estou comunicando De cara, né? sobrestamentos ou apenas um sobrestamento. Ou melhor, dois. Na DAT 238.891.11, na diretoria jurídica 329.877.10. A palavra está livre para o relato da pauta. Conselheiro que foi homenageado ontem no Dia do Trabalho por uma multidão que se concentrou em São José dos Pinhais. Merecida homenagem, quero um pedacinho desta alegria, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Obrigado. Inicio, senhor presidente, com o processo incluído em mesa hoje, uma certidão liberatória, número 128-740-12, do município de Ipiranga. O interessado é Luiz Carlos Blum. A Diretoria de Contas Municipais pronunciou-se pelo indeferimento em face do descumprimento no envio da agenda de obrigações, conforme Instrução Normativa 67/2012. A Diretoria de Análise de Transferência e a Diretoria Jurídica são favoráveis ao pedido, considerando não haver impedimentos acerca das matérias de sua competência. A Diretoria de Execuções manifesta pela não obtenção da certidão em vista do não comprovação pelo município das determinações aplicadas pelo Tribunal. O Ministério Público acompanha a DCM e a DECAS pelo indeferimento, em face da posição da Diretoria de Contas Municipais, da Diretoria de Execuções, bem como a posição do Ministério Público, vota pelo indeferimento do pedido de certidão liberatória ao município de Ipiranga. Está em discussão? Está aprovado. Quanto à pauta, inicio com prestação de contas e transferência. O processo é 333-52511. A entidade é Complexo de Atendimento à Família, Infância e Juventude da comarca de Paranacite. E é o Consórcio Intermunicipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Transferência recebida do IASP nos exercícios financeiros 2007 e 2010. Acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Análise de Transferências e do Ministério Público e voto pela regularidade, ressalvando o atraso na entrega das contas, com aplicação de multa administrativa, a senhora Elisângela Elias Martins da Silva, presidente da entidade e ordenadora da despesa nos termos do artigo 87. É o voto. Está em discussão? Aprovado. Prestação de contas anual 163-70411, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mariluz. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Com base na instrução da unidade técnica, no parecer do Ministério Público, o voto é pela regularidade das contas, de responsabilidade do senhor Carlos César dos Santos. Está em discussão? Aprovado. Prestação de contas do município de Carambeí, o processo é 169.814.11. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade com ressalva e faz recomendações. O Ministério Público opina acompanhando a instrução. E a proposta de voto é para que o parecer prévio sobre as contas de responsabilidade do senhor Osmar Ricli seja pela regularidade com ressalva, pela falta de inscrição da dívida fundado, dos precatórios justificados entre 0405-2000 e 1º de julho de 2009, com as recomendações feitas pela diretoria. Voto. Está em discussão? Aprovado.
O seguinte é o 223-44411, município de São Manuel do Paraná. Também uma prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Eu acompanho as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto para que o parecer prévio sobre as contas de responsabilidade do Sr. João Pereira Pinto seja pela regularidade com as recomendações feitas pela diretoria. Está em discussão. Aprovado. 225-7611, município de Santa Amélia. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Acompanhe as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto para que o parecer prévio sobre as contas de responsabilidade do Sr. Rodejan Luiz Inforzato seja pela regularidade, ressalvando que o relatório do controle interno apresenta relato de deficiências cuja regularização são de responsabilidade da administração pública e o relatório do Conselho de Saúde, que apresenta conclusão com ressalva, adotando ainda as recomendações feitas na instrução da Diretoria de Contas Municipal. Está em discussão. Aprovado. Eu não me lembro se foi, relatei o Santa Amélia? Não? Então, por último, senhor presidente, eu tenho o processo. Eu já relatei? Não me lembro mais. Ah, Santa Amélia. É Santa Amélia. Ah, é que Vossa Excelência teria falado Santa Helena, mas é Santa Amélia. Não, então Santa Amélia, Vossa Excelência. São Manuel do Paraná, que eu li, está faltando só, eu acho, o Santa Amélia. Não, esse foi relatado, então, Excelência. Tudo bem. Eu que fiz confusão aqui. Senhor presidente, a pauta está concluída. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Boa tarde, senhor presidente e demais componentes do plenário. Que tenho uma tomada de contas extraordinária, processo número 64-3532/11, entidade Instituto Creatio de Cuiabá, ou Creácio, se formos derivar para o latim aí. Os interessados são Elcio Luiz Zimmermann, Luciano de Carvalho Mesquita, município Entre Rios do Oeste, município de Pato Bragado, município de Quatro Pontes, e o caso aqui é um processo, como já falei, de tomada de contas extraordinárias, instaurada por esta Corte em face desse Instituto, tendo em vista a ausência da prestação de contas referente a recursos repassados pelos 3 municípios já indicados no exercício de 2008. Ocorre, senhor presidente, que depois do início da tramitação do processo se viu que, em verdade, a prestação de contas estava se fazendo em torno da entidade do Instituto, quando o correto e a competência desta Corte é fazer a prestação de contas em função dos municípios, das entidades públicas que operam nesta modalidade de acordo. De modo que o despacho que dei é pela desmembramento dos processos em 3 processos, cada um para cada um dos municípios, porque os agentes públicos é quem devem, primeiramente, prestar contas a esse tribunal e, portanto, esse processo aqui deveria ser encerrado, tal como está aqui, os documentos aqui transferidos para os 3 processos que foram constituídos para a prestação de contas dos recursos que fiz referência. De modo que, senhor presidente, de acordo com o regimento interno, eu tenho que trazer à Câmara para que encerre e arquive este processo e, portanto, viabilize a tramitação e a apreciação por esta Corte dos processos avulsamente de cada um dos municípios com esta entidade. De modo que é essa a fundamentação e o voto que é pelo arquivamento deste procedimento, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O outro processo, presidente, é uma prestação de contas de transferência
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Itacolomi. Interessado é Aparecido Salvador de Almeida e Edson José Expedito. O tema aqui é um repasse para as APAES, o valor de R$ 165.219,97, e a divergência periférica que existe nesse processo em relação à cessão de funcionários públicos para dar cumprimento aos objetivos desses convênios feitos com as APAES, o artigo 43 lá da Constituição Estadual, um assunto que já foi debatido, inclusive decidido nesta Corte, através do Acórdão 705 deste ano, em que se aprovou, deu pela regularidade, mas não sem antes ou conjuntamente fazer uma remessa dessa decisão, da fotocópia da presente decisão, à Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da Secretaria de Estado da Educação, para que possa, de algum modo, fiscalizar e ver e estabelecer um limite ou um patamar para o auxílio com pessoal com pessoal do Estado, através dessas instituições como as APAES. De modo que, senhor presidente, que corroborando as decisões anteriores desta Corte, pela regularidade, com a remessa de fotocópia à Inspetoria da Secretaria de Estado da Educação. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, eram essas minhas atribuições para hoje como relator. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao auditor Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, o protocolado 123.101.09 são as contas do Legislativo Municipal de Novo Itacolomi, interessado o senhor Carlos Antônio dos Santos e outros, contas relativas ao exercício de 2008, em que a instrução e o parecer são pela irregularidade das contas, tendo em vista a extrapolação da percepção de subsídios. Aqui ocorreu que, no exercício, os vereadores aproveitaram uma lei que concedeu o aumento ao funcionalismo de 16,67%, e aplicaram a eles próprios esse mesmo percentual, quando de lei só poderiam ter aplicado 8%, que seria justamente a reposição inflacionária. O interessado diz aqui que ele simplesmente cumpriu a lei da anterioridade e aplicou o mesmo índice de reajustamento dos servidores. O que naturalmente não pode ser aceito, porque a anterioridade citada é a fixação dos subsídios para a legislatura, o que só poderia ter ocorrido um ano antes das eleições, que não é o caso aqui. Então eu acompanho a instrução e parecer pela irregularidade das contas com devolução de valores. Está em discussão? Aprovado. 183.368.10 são as contas do município de São Pedro do Ivaí, exercício de 2009, de responsabilidade da senhora Maria Regina de la Rosa Magri. A instrução e a parecer são pela regularidade das contas, com ressalva devido à ausência de comprovação dos saldos da dívida fundada. Eu estou acompanhando a instrução, porém estou afastando a ressalva em função da justificativa apresentada. É a proposta. Está em discussão? Aprovado.
3492110, Guarda Mirim de Mariluz, tomada de conta ordinária, em que, em face da ausência de protocolo de prestação de contas referente ao valor de 52.700, repassados voluntariamente pela Secretaria de Estado da Criança e da Juventude. A instrução e o parecer são pela regularidade das contas, ressalvando o atraso na entrega da prestação de contas. A multa já foi recolhida de forma espontânea e, nesse sentido, eu voto acompanhando as manifestações pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão? Aprovado. 21.95611, transferência voluntária ao município de Diamante do Oeste, de 40.260 e fração, da Secretaria de Estado de Educação, em que as manifestações são pela regularidade das contas e eu acompanho. Está em discussão? Aprovado. 21.682.904, é uma impugnação de despesa do município de Matinhos, impugnados ao Ascendino Ricardo Duarte e outros. Autos sobre impugnação de despesa e irregularidade contábeis e legais detectados pela auditoria realizada no município por comissão designada em 2003, sob a direção do Luiz Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, cujo relatório mais amplo foi aprovado por unanimidade pela resolução 915003 dessa Corte em 22 de dezembro de 2003. O presente processo foi desmembrado do relatório principal e, analisando possíveis irregularidades na área de gestão, focaliza gastos com a execução de contratos de empreitada para roçada de áreas em Matinhos, conforme estipulado pelo convite 04 de 2001, tomada de preço 05 de 2001, com os seus dois aditivos, e pelo processo de dispensa de licitação 12.203. Aqui, senhor presidente, a auditoria levantou que foram pagos para esses trabalhos em 3 contratos e aditivos um total de 685.825 reais e 80 centavos. A equipe de auditoria detectou 5 irregularidades: falta de medição para constatação da execução de serviços. Na tomada de preço 0501, foi especificado que os pagamentos seriam efetuados de acordo com as vistorias e medições realizadas e apresentadas pela contratada, quando o correto seria a contratante e o município executar essas aferições. Segundo, não atendimento das condições contratuais pela empresa Contractos Empreiteira de Mão de Obra Limitada, quanto ao número de trabalhadores alocados. A tomada de preço 0501 estipulava uma equipe composta de 25 pessoas, uniformizadas e equipadas com roçadeiras, protetor visual, rastelo e sacos de lixo para coleta de material cortado. Porém, a guia de recolhimento do Fundo de Garantia Portante de Serviço e Informação da Previdência Social sobre a empresa demonstra que na contratada havia somente 13 funcionários. 3 ausências de publicação do extrato tomado de contas 05/2001 Diário Oficial do Estado, em prejuízo dos princípios aplicáveis ao caráter competitivo do certame e à seleção pública de fornecedores. 4. Ficou caracterizado o superfaturamento tomado de preço 0501, visto existir continuidade de serviços prestados, mesmo objeto e mesma empresa contratada. Preço unitário de 0,58 reais para continuidade de serviços, que a empresa executava a 0,13 e um ano depois executou a 0,14.
E, por último, no processo de licitação 01213, houve adiantamento do valor total do contrato em violação ao parágrafo 5º de sua cláusula 4ª, que diz: o contratante pagará à contratada 30% do valor do contrato como adiantamento na assinatura do contrato, sendo 42 mil e a fração primeiro e o restante depois. A DCM propugnou e o Ministério Público concordou com a inclusão no quadro de responsável do senhor Marco Antônio Correia, sócio-gerente da Contractos Empreiteiras de Mão de Obra, empresa contratada para o serviço de roçada. Incluído nos autos, o senhor Marco Henrique Correia foi regularmente citado, respondendo através de requerimento protocolado nesta Corte. A defesa apresentada pelo senhor Marcos Henrique Correia, aliás, o único dos arrolados a apresentar defesa, foi rejeitada pela DCM e pelo Ministério Público porque deixou de esclarecer 3 pontos. Não conseguiu comprovar que não houve superfaturamento, não conseguiu comprovar que foi observado o número de servidores para execução de serviços contratados, e também porque firmou um contrato de adiantamento sabendo que se trata de estipulação ilegal. De tudo isso, a Diretoria de Contas e o Ministério Público, dado o princípio de presunção de veracidade das manifestações dos agentes públicos, concluiu pelo conhecimento e procedência da impugnação de despesa, condenando os senhores Francisco Carlos Ricardo Mesquita e Ascindino Ricardo a devolução atualizada do valor daqueles contratos, e pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado e notificação à Prefeitura de Matinhos para abertura de procedimento administrativo visando a declaração de inidoneidade da empresa. Em tela. Esse é o relatório. Inicialmente, eu concordo com as conclusões a que chegaram ao relatório da auditoria, mas devo fazer algumas ponderações. Na verdade, aqui, senhor presidente, é que a questão prática é que o tempo de prescrição desses delitos. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei 8429 de 92 podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplináveis puníveis com dimensões. Esse não é o caso. Então nós temos aqui que esses atos certamente já estão fora do alcance da 8429 de 92, porque são de 2001 e 2003. Eu acrescento aqui que, no caso em análise, o silêncio dos 3 implicados intimados por essa Corte se pronunciar levou à presunção de veracidade das irregularidades, quais sejam lesão ao erário de Matinhos com consequente enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito ou locupletamento ilícito. Caiu na situação de responsável solidário o senhor Marcos Henrique Correia, sócio-gerente da Contractos Empreiteira Mão de Obra, único que respondeu à intimação. Sua defesa, porém, foi rejeitada pelo órgão técnico e pelo Ministério Público. Para que seja caracterizado o enriquecimento sem causa, seria necessário calcular com precisão o indevidamente auferido. Como é certo que, pelo menos parte das tarefas foi executada, daí a razão dos aditivos, né?
Para a eficácia da ação restituitória, seria indispensável a quantificação dos valores que foram indevidamente pagos a mais, pois a reivindicação não pode ultrapassar o enriquecimento ilícito efetivamente auferido pelos benefícios em detrimento do município. Assim, senhor presidente, eu voto pela aprovação das conclusões do presente processo. E 2, com fundamento no artigo 1º do artigo 16 da Lei Complementar 113, atribua a responsabilidade por aquelas irregularidades aos agentes Ascendino Ricardo Duarte, ex-prefeito, Francisco Carlos Ricardo de Mesquita, ex-secretário de Obras e Urbanismo, Maria Liane Lopes Brum, ex-procuradora por responsabilidade solidária, e a empresa Contratos Empreiteira de Mão de Obra. Aqui também estou seguindo a instrução e o parecer. E, finalmente, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 16 da nossa lei orgânica e no parágrafo 6º do artigo 248 do Regimento Interno, que determine-se que cópia dos autos do presente processo seja encaminhada imediatamente ao Ministério Público Estadual para que avalie a oportunidade de ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Ivan Bonilha. Não, eu pediria o esclarecimento ao relator, estou ouvindo atentamente, em relação ao prazo prescricional. Vossa Excelência aponta e acata que houve uma prescrição. A proposta é pela devolução. No entanto, como são fatos de 2001 e 2003, quer dizer, como não houve, como não foi ajuizada nenhuma ação nesse período, mas então eu entendo que que não resta mais nada a esse tribunal fazer a não ser enviar ao Ministério Público. Esse procedimento que está sob a apreciação de Vossa Excelência foi dado início, pelo que eu vejo aqui, no ano de 2004. Certo? Deixa eu só... ele é um processo... É 2003, a primeira foi 2003. Quer dizer, me parece que poderia se interpretar que é uma causa suspensiva do transcurso da prescrição. De algum modo, essas contas vêm sendo questionadas pelas instâncias competentes, no caso aqui o Tribunal de Contas, desde um ano após a ocorrência delas. Desde 2003, quando foi feita aquela auditoria... O que me preocupa é o seguinte, além de ser uma causa absolutamente consagrada de suspensão de fluência de prazo prescricional, o fato de já se ter um processo e o processo estar tramitando, a não ser que tenhamos aí alguma paralisação por um tempo muito grande, intercorrente, eu não optaria pela prescrição, porque acho que isso, até didaticamente, é horrível, porque às vezes o processo não anda ou claudica por questões alheias à vontade, inclusive do próprio relator do processo. Não no presente caso, né? Por isso a minha tendência agora questionando isso, provocar a reflexão, e para mim já é uma opção, de que não há prescrição nesse caso e, portanto, se mantém a ordem de devolução do numerário público. Todavia é o seguinte, Excelência, os pareceres aqui estão pedindo a devolução integral dos valores contratados. Tenho comigo que seria necessário estipular exatamente qual foi
a margem de sobrepreço, ou seja, qual foi exatamente o enriquecimento ilícito. Porque, pelo menos parcialmente, o serviço foi prestado. E os valores pedidos aqui são os valores totais dos contratos e seus aditivos. Bom, na impossibilidade desse ser cirúrgico, como Vossa Excelência, ou justo, como Vossa Excelência afirma, minha última opção seria pelo reconhecimento da prescrição e o refazimento da ordem de devolução. Eu acho que tem que manter a devolução dos numerários. Ainda que reconhecendo, isso é uma impugnação de despesa, não sei se cabe aí um questionamento quanto ao quantum num recurso, mas a última coisa que faria seria dar quitação de um dano ao erário perpetrado por agentes públicos. Reconhecer de modo confortável a prescrição. Eu estou aqui, na verdade, presidente, abrindo uma divergência, então, em relação ao que competentemente expôs o auditor. Porque entendo que a prescrição não alcança aqui. Entendo que, como Vossa Excelência disse, que há um desencontro em relação ao quantum aí, pedir para devolver tudo, porque algum benefício houve para o Estado, para o município, no caso, aqui Estado de forma genérica, né? Ainda está em discussão? Vossa Excelência fez um questionamento ao... Senhor presidente, não, um questionamento e, na verdade, já mostrando a minha divergência em relação ao acatamento da prescrição. Acho que não houve prescrição. Daí o relator, de forma muito competente, replica dizendo que, não havendo prescrição, ficarão as ordens de devolução, que é da totalidade dos recursos, sendo que alguma parte dos recursos reverteu em benefício da entidade pública. Não há dúvida, reconheço, mas eu diria que essa dificuldade de fixar o quantum não pode vencer ou não pode ser superior à facilidade que a gente tem de reconhecer que não houve prescrição. Portanto, quer me parecer que não, aliás, quer me parecer não, estou convicto de que não houve prescrição e quer me parecer que há, sim, uma dificuldade para se fixar o quantum da devolução. Mas eu entendo que primeiro vencemos uma etapa, que é a de que não houve a prescrição. Depois, acho que existem outros instrumentos processuais que podem ser utilizados pelos interessados, tais quais recursos de revista, recursos de revisão, para mostrar que eles não estão obrigados a devolver todo o valor, porque alguma parte do valor, ou grande parte até, foi utilizada em benefício da estrutura pública. Então, presidente, estamos ainda em fase de debates, né, mas já de modo muito transparente, estou antecipando aqui que discordo, né, eventualmente, de um juízo de prescrição. Na verdade, o meu voto não está afirmando de forma peremptória que tenha havido a prescrição. Provavelmente terá. Então, o que eu não vislumbro na prática é a possibilidade de uma decisão nossa poder reaver os valores. Daí a minha proposta de se enviar ao Ministério Público a quem decidiria as ações cabíveis. Interrompendo, Vossa Excelência, aqui, fui socorrido a tempo, por isso que é importante, às vezes, a gente expor com bastante vagar o pensamento, dá tempo as pessoas ficam em volta socorrerem. E o auditor Ivens aqui muito bem apontou um artigo do nosso regimento que tem o seguinte teor, é o 269: se configurada a ocorrência de desfalque
desvio de bens ou outra irregularidade que resulte dano ao erário, o relator ordenará desde logo a conversão do processo em tomada de contas extraordinária, que é justamente a conversão de uma impugnação em despesa que se reconheceu hábil para produzir os seus efeitos, num procedimento outro, que é a tomada de conta extraordinária, para se aquilatar o dano que foi perpetrado aos cofres públicos. Então, me parece que eu tinha cogitado aqui apenas abstratamente um recurso de revista ou outra coisa que valha, já há, né, previsto o procedimento típico aqui, que é esse de tomada de contas. Então, até proponho a Vossa Excelência que a gente possa adotar esse artigo 269, convertendo essa impugnação de despesas, reconhecendo a não prescrição, a não transcorrência da prescrição, e convertendo isso numa tomada de contas para justamente saber o valor a que essas pessoas ficam vinculadas a devolver aos cofres públicos. Perfeitamente, eu posso acolher, só minha única preocupação é que trata-se de, vejam bem, de serviços de roçada executados, contratos feitos há 10 anos passados. Então vai ser uma dificuldade muito grande que Mas eu acolho a proposta de Vossa Excelência pela transformação em tomada de contas. Conselheiro Caio Márcio, como se manifesta? Tomada de contas. Então está aprovada a proposta do conselheiro Ivan Bonilha, mas que foi acatada pelo relator. Eu apenas também quero fazer um breve comentário, conselheiro Bonilha, até porque já havia sido alertado pela senhora procuradora que desde o início entendia que não há prescrição e que tem que haver uma tomada de contas. Eu tinha alguma dificuldade até de concordar, porque este é um processo que o tribunal trabalhou um longo período na área, em todas as áreas da prefeitura de Matinhos, e houve desmembramento, não é? E por isso que a tomada de contas, de repente, nós vamos ter umas 100 tomadas em todas as áreas. É só esta a preocupação agora. A prescrição, eu confesso que não a acompanharia também, porque entendo que o tribunal, inclusive, colaborou para que nós tivéssemos essa demora. Primeiro momento, por quê? As partes não atenderam o chamamento do tribunal, mas é um direito que elas têm. Não quero me manifestar, não se manifesta. Em segundo, porque eu observo que em alguma unidade o processo ficou 3 anos. E esta é a barbaridade do processo hoje, só em uma unidade. Depois ela andou, esse processo esteve comigo, que deleguei a Vossa Excelência naquela oportunidade, se não me engano, quando assumi a presidência ou quando estive de férias no tribunal, e a verdade é que ele demorou mesmo dentro do tribunal, alguns entendendo que as partes ainda poderiam se manifestar. Mas está aprovada a proposta, eu apenas faço esse comentário e entendo também que haverá muita dificuldade de encontrar algum capim que sobrou lá, não é, de 2003, 2002, mas, ao mesmo tempo, nós vamos saber quem trabalhou, a empresa, se estava devidamente registrada, se tinha comprado todo o equipamento que ela se comprometeu, se naquele ano ela contratou efetivamente 25 pessoas para atender esse contrato, ou seja, com um pouco de disposição, o tribunal pode chegar para resolver a questão, para o bem da administração ou para o bem da empresa contratada. Senhor presidente, só me permita um último lembrete. Se ao final não se chegar a nenhum valor, pelo menos se reconhece a imputabilidade de feitos danosos ao poder público, aí os administradores eles se tornam inelegíveis. Ou seja, ainda que não se consiga, lamentavelmente, e quero crer que fácil conseguir, repor algum dinheiro aos cofres públicos, o juízo de prescrição evitaria que eles se tornassem inelegíveis. Ou seja, estaríamos de antemão aqui exculpando e dando uma carta branca e ainda viabilizando futuras candidaturas. Vossa Excelência continua com a palavra. Só concluindo no presente caso, né, esta auditoria de Matinhos foi
desmembrada em, acho que, eu não sei precisar o número de processos, mas acho que pelo menos 30. Só eu relatei cerca de 10, mais ou menos. E efetivamente os gestores da época lá, acho que estão inelegíveis por vários. Mas, enfim, para concluir, senhor presidente, tem o protocolado 5554009, que é um relatório de inspeção realizado no município de Santa Terezinha do Itaipu, cumprimento ao plano anual de fiscalização da DAT, especificamente nas parcerias firmadas entre a prefeitura daquela cidade e a entidade privada Instituto Brasil Melhor, IBM, sediada em Medianeira, Paraná, e presidida pelo senhor Wilson Viana Teriba. A IBM é uma ONG com certificado de OCIP. O objetivo geral da inspeção era verificar a correta aplicação dos recursos transferidos pelo município ao referido instituto por meio de termo de parceria sobre os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e interesse público. A inspeção foi realizada entre 14 e 18 de dezembro de 2009 por funcionários da DAT. O relatório de inspeção opina que, se não forem sanados os itens elencados no quadro achados pela descontinuidade dos termos de parcerias, os responsáveis solidários, Wilson Viana e Instituto Brasil Melhor, deveriam devolver aos cofres da municipalidade a quantia de R$ 2.427.764 e fração, devidamente corrigidos. Mesmo sem terem sido formalizados na fase anterior, os direitos constitucionais ou contraditória ampla defesa e tal, nos diz que a ausência da prestação de contas ao município pela OCIP, Instituto Brasil Melhor, autorizaria o relator a converter o processo em tomada de contas extraordinária, desta vez com a concessão do contraditório às partes, etc. etc. Aqui porém, em 2009 ainda, o referido instituto encaminhou a esse tribunal documentos referentes ao termo de parceria em exame, e, sem qualquer pronunciamento da DAT sobre tais documentos, a peça foi para o Ministério Público, que se manifestou pela lavra do procurador Gabriel Guileger. Por outro ângulo, entendeu o procurador, pela incompetência do tribunal para julgar tais prestações de contas oriundas de termos de parcerias, de OCIPs, criadas respectivamente pelas leis federais tais e tais, mas abastecidas exclusivamente com dinheiro público. O parecer alerta previamente que se pronunciará pelo arquivamento do relatório de inspeção, fundamentado no princípio constitucional da isonomia, dadas as reiteradas decisões desta Corte em processos análogos. O representante do Ministério Público refuta com veemência a pura e simples terceirização dos serviços e tais, mas apesar da crítica que faz a esses processos, ele lembra que foi somente a partir da resolução 28 de 6 de 10 de 2011 que a Corte corporificou seu pensamento a respeito. Assim ele se manifesta pelo arquivamento
E, de fato, senhor presidente, vários outros protocolados da mesma natureza tiveram a mesma decisão, posto que foi só a partir dessa resolução de 6 de outubro de 2011 que a Corte formalizou os requisitos para a prestação de contas dos termos de parceria estabelecidos entre órgãos públicos e entidades privadas, sem fins lucrativos, instituindo o Sistema Integrado de Transferências, SIT, de utilização obrigatória, porém só depois de 1º de janeiro de 2012. Aqui as contas são de 2009. Também, em reforço à sua argumentação, o procurador lembra que as contas do município de Santa Terezinha de Itaipu, referente a esse exercício de 2009, foram julgadas regulares com ressalva. Então, senhor presidente, eu acompanho o Ministério Público pelo arquivamento do presente relatório de inspeção. Está em discussão. Se me permite só um questionamento. Vossa Excelência abordou que a DAT não se manifestou nesse processo. Ela não se manifestou em relação à documentação enviada pelo interessado. Ah, perfeito. Mas o Ministério Público não entra nesse mérito, porque ele simplesmente está indo pelo arquivamento em função de que até aquela data o tribunal estava decidindo nesse sentido que não tinha, até aquela data o tribunal não havia formalizado essas questões em relação a convênios dos municípios com essas entidades. E reforça ainda seu argumento, o procurador, que as contas desse exercício foram aprovadas pela Casa. Bom, eu quero manifestar a minha surpresa, porque eu nunca considerei assim. Sempre votei, discuti, questionei e levantei em diversas oportunidades que o tribunal tem que fiscalizar onde está o dinheiro público. Então, esta novidade, não importa qual for o procurador, dizer que o tribunal é incompetente para julgar esse tipo de conta, eu estou estupefato com as palavras do cidadão. Mas, de qualquer maneira, estou presidindo a sessão. O conselheiro Ivan Bonilha havia pedido a palavra. Me desculpe, Excelência, que eu só observei depois que já havia feito o questionamento ao senhor auditor. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu fiquei até curioso para ver o esforço do procurador em 8 laudas aqui pelo arquivamento. Nunca vi um esforço tão grande para arquivar um processo. Até isso chama a minha atenção, e aqui eu vejo que ele cita decisões da Corte, e sempre se espera do Ministério Público que nunca se dê por vencido nas suas teses. É o mínimo que se espera de um representante do Ministério Público. E, mais do que isso até, que não acabe não distorcendo ou ainda não acabe invertendo posições da Corte. De modo que traz muita curiosidade esse processo para mim. Eu adianto que sou daqueles que competência não se abre mão. Aliás, abrir mão de competência chama-se a mesma coisa que abrir mão de responsabilidades. De modo que eu tenho resistência muito grande de arquivar um processo desse conteúdo e vou pedir vistas do processo. Sem dúvida. Então, não havendo objeção, eu só espero, conselheiro Bonilha, nem precisava falar, mas é que eu me senti até agredido em dizer que tem que arquivar porque o tribunal não é competente para julgar esse tipo de repasse. A DAT não se manifestou, por isso que eu perguntei a Vossa Excelência, e Vossa Excelência foi muito feliz. Tanto esforço é raro, ou até inédito, para arquivar um processo. Aliás, já houve ocasião que nem consulta se queria responder, mas o tribunal acabou prevalecendo, o pleno, e agora arquivar um processo que, como esse, a própria senhora procuradora, eu senti aqui algum incômodo quando eu disse que iria me manifestar, porque, primeiro, que é uma
brilhante procuradora, sempre atenta, e eu posso até estar enganado, mas seus olhos verdes me mostravam que não concordavam com este parecer. Vossa Excelência tem a palavra. Só para dizer qual foi a intenção do Ministério Público. É justamente alertar das decisões que já foram e permearam o Tribunal de Contas. E ele levanta uma série de decisões justamente em que o Tribunal abriu mão da sua competência. Então, eu acho que a intenção do Ministério Público, acredito eu, é justamente de fazer essa abordagem histórica das decisões dessa Corte para tentar reverter e também para que todos nós, a partir de então, tome um posicionamento. Inclusive, eu acho que o senhor levantou uma questão da própria diretoria, que até então não tinha se manifestado. Então, é mais ou menos essa abordagem que eu gostaria de fazer. Senhor presidente, posso usar a palavra mais um? Excelência, a palavra. Eu vou até explicar aqui como é que eu enxergo ou visualizo as competências das instâncias aqui da Casa. Informar das decisões precedentes, fazer uma coletânea de decisões da Corte, isso é próprio do trabalho das diretorias, que fazem isso e acabam dando um histórico, compilando essas decisões. Do Ministério Público se espera um pouco mais. Se espera que faça, tendo em vista as informações trazidas ao processo pelas instâncias administrativas, possa traçar um perfil prospectivo para o futuro, para o tribunal agir. Agora, pedir arquivamento não é bem um projeto de atuação futura para o tribunal, né? Gastar 8 laudas para pedir arquivamento não me parece ser, porque a senhora diz bem, Vossa Excelência diz bem, né? Traz as coletâneas, faz um histórico das decisões e depois toma uma decisão, toma uma posição. A posição aqui é não tomar posição, ou seja, arquivar. Senhora Procuradora. Eu acredito que foi da melhor intenção, foi um panorâmico histórico, e onde ele acentua que desde 2009, ou esse período, não havia, o tribunal tinha um posicionamento de não fiscalizar esses entes considerados atuantes naquele atuação complementar do Estado, que são o caso das OCIPs e OSs. Excelência, não quero ser deselegante, porque Vossa Excelência é uma mulher muito educada, qualificada, competente, está sempre com a sua pasta de processos zerada, porque trabalha muito, mas eu, desde que inventaram essas OCIPs, IOS, IONG, eu tenho me manifestado no plenário. Posso até equivocadamente, uma vez ou outra, num voto de um outro relator, ter uma outra posição, mas jamais deixei de abordar que o tribunal não tem competência, não, ele tem obrigação de fiscalizar a aplicação desse dinheiro. Agora, falar tudo isso aí com esse esforço inédito até para arquivar, então, mas não é com Vossa Excelência que eu só estou dizendo para que se faça justiça, e não só comigo. O próprio conselheiro Caio Márcio também sempre teve esse posicionamento. Os auditores, na maioria, não me lembro de todos, mas os conselheiros, na grande maioria, o conselheiro Matos Leão, o conselheiro Hermas Brandão, nós temos essa preocupação. Então, o conselheiro Bonilha, inclusive, trará um túnel iluminado para todos nós aqui depois desse pedido de vistas, e não apenas uma luz no final do túnel. Auditor Lichinsky. Senhor presidente, bom, já foi pedido vista o processo, e só uma observação final, que até recentemente o tribunal, as decisões prevalentes eram de que o tribunal que não havia competência do tribunal para fiscalizar esse tipo de convênios. Eu trago aqui uma série de processos em que a decisão foi essa, e de outros em que foram arquivados relatórios de auditoria, de inspeção externa, ou até de
de algumas denúncias e tal, em função desse entendimento. Mas que a posição do tribunal mudou a partir justamente dessa resolução de 2011, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2012. Mas, de qualquer maneira, já foi solicitado vistas e a pauta está esgotada e eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Ivens Sherpa Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio com as prestações de contas municipais, processo 111.68601. Na verdade, senhor presidente, esse é um processo, são as contas do município de Tapejara, que na época englobaram as contas do chefe do Poder Executivo, do Fundo Previdenciário, outras entidades da administração indireta e o Poder Legislativo. Na primeira instância, as contas foram julgadas irregulares. Posteriormente, foi interposto o recurso de revista e essa decisão de primeiro grau foi confirmada. Na verdade, foi o acórdão 63307 do Tribunal Pleno, que confirmou a irregularidade das contas do fundo e recomendou a irregularidade das contas do chefe do Poder Executivo. Após ter sido proferido esse acórdão, o prefeito à época, o senhor Noé Caldeira Brandt, interpôs um requerimento em que alegou que não teria sido ele o gestor do fundo naquela oportunidade, mas sim o senhor Alcides Flório de Oliveira. Esse expediente foi encaminhado inicialmente à DCM, que se manifestou favoravelmente ao requerimento, no sentido de que não teria sido ele o gestor. Houve, inclusive, uma manifestação à época da presidência para que fossem adotadas as providências. Encaminhado esse requerimento ao relator do recurso de revista, o relator determinou sua remessa ao relator da prestação de contas municipais. E, na verdade, era o auditor Roberto Macedo Guimarães, e com a sua aposentadoria acabei eu responsável pela relatoria desse processo. Ele foi instruído novamente pela DCM, parecer do Ministério Público, foi feita a diligência, afinal, por um despacho foi indeferido o pedido, sobrevieram novos documentos, expediu um outro despacho indeferindo esse pedido e, por fim, foram apresentados novos documentos e, em virtude desses novos documentos, foi submetida uma nova instrução da Diretoria de Contas Municipais e ao Ministério Público, que ambos entendem pelo indeferimento do pedido. Senhor presidente, inicialmente, eu gostaria de suscitar uma questão que me ocorreu, na verdade, quando da elaboração desse voto. Nós estamos aqui, em última análise, discutindo a validade de uma decisão que foi proferida pelo Tribunal Pleno, em grau de recurso. Houve a prestação de contas municipal, julgada irregular, a seguir houve o recurso de revista que foi confirmado a irregularidade pela unanimidade do Tribunal Pleno. Eu, em outras oportunidades, já apreciei esse requerimento nesse mesmo sentido, em ambas as oportunidades eu indeferi. Entretanto, senhor presidente, eu observo que, do ponto de vista processual, me parece que não seria a competência desta Câmara para decidir sobre essa matéria. Isso porque, e isso me parece um ponto bastante importante, houve uma decisão do Tribunal Pleno que julgou pela irregularidade das contas. E eu observo, o nosso regimento não prevê especificamente essa hipótese, senhor presidente. Entretanto, fazendo uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que está previsto no nosso regimento interno e na lei orgânica, eu pude verificar que o artigo 512 do Código do Processo Civil diz que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. E eu vou me permitir, senhor presidente, ler uma transcrição do professor Luiz Guilherme Marinoni, que ele diz o seguinte:
quando ele fala desse efeito substitutivo da decisão. Então, o que vale é a última decisão e não a primeira. Ele diz o seguinte: a noção desse efeito é relevante, seja para efeitos de interposição da ação rescisória, seja para impugnação da decisão por outras vias autônomas, mandado de segurança, reclamação, etc., determinando-se, em todos esses casos, a competência para apreciação da nova insurgência. Então, senhor presidente, me parece que a apreciação dessa nulidade, tendo em vista que a última decisão, e é a decisão que valeu, foi do Tribunal Pleno, me parece que nós não poderíamos, senhor presidente, aqui na Câmara, julgar esse pedido. Então, o que eu faria, senhor presidente, até pedindo vênia pelo equívoco de ter incluído esse processo na pauta, seria a retirada de pauta, com o retorno dos autos ao relator do recurso de revista, que é o doutor Artagão de Matos Leão, que foi quem relatou o recurso, que me parece que é quem teria a competência para levar a matéria que foi submetida ao Tribunal Pleno. Então, isso, senhor presidente, eu acho que daria maior segurança jurídica, maior certeza na decisão de uma matéria que, evidentemente, é extremamente relevante. Mas eu solicitaria a manifestação dos demais acerca dessa preliminar, que, evidentemente, que estamos aqui para discutir e acolher as opiniões que, eventualmente, sejam divergentes. Muito obrigado. Está em discussão, conselheiro Ivan Bonilha. Presidente, eu estava aqui, eu já tinha, de algum modo, dialogado com o auditor Ivens antes, mas o que essa prestação de contas é uma prestação de contas do Fundo de Previdência do município, né? Na verdade, conselheiro Ivan, naquela época em que as prestações eram feitas conjuntamente, então envolve a Prefeitura, o Fundo de Saúde, o Fundo de Previdência e o próprio Legislativo. Mas o que aqui efetivamente é o objeto do pedido é sabermos quem era o gestor do fundo no ano de 2000, que foi imputada a responsabilidade ao senhor Noé Caldeira Brandt, quando ele indica... Quem provoca esse procedimento? O próprio ex-prefeito, o senhor Noé Caldeira Brandt. Faz uma petição avulsa? Foi, na verdade, após o trânsito em julgado da decisão do recurso de revista, ele interpôs inicialmente um requerimento, isso em junho de 2008, e houve outras oportunidades em que ele acrescentou outros documentos à medida que esses pedidos vinham sendo indeferidos. Senhor presidente, me parece que aqui o caso era desse expediente nem ter sido distribuído ao auditor, de ter sido colocado a apreciação de quem foi o relator do recurso de revista, que no caso me parece o conselheiro Artagão. Perfeitamente. Então me parece que para, na medida do possível, consertar aqui, o conselheiro Artagão é que deve ser instado a responder esse procedimento. Me parece que, então, acertado aí o juízo do auditor. Ainda em discussão? Então, retira-se de pauta, encaminha-se ao relator original, que é o conselheiro Artagão de Matos Leão, e que, entendendo, coloca para a deliberação do Pleno. Aliás, é um processo confuso, não é? Porque foi criado o fundo, foi extinto o fundo, criou-se um instituto, aí o prefeito não era o gestor, haviam 2 outros gestores. Então vamos poder discutir lá na frente. Só para ilustrar, senhor presidente, exatamente essa situação. Foi criado o fundo, foi extinto o fundo, criado o instituto, entretanto o fundo continuou prestando contas até o ano de 2003. Então realmente é uma situação bastante complicada, mas que com certeza o doutor Artagão saberá achar a solução indicada. Então está aprovada a proposta. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho ainda na minha pauta também prestação de contas municipais do município de Borrasópolis, processo 160.112.10, em que são analisadas as contas do prefeito Oswaldo Campos de Almeida, referentes ao exercício de 2009. A Diretoria de Contas Municipais entendeu, na sua última instrução, regularizados diversos apontamentos. Nessa mesma linha seguiu o Ministério Público e também ao voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Em discussão, aprovado. O processo seguinte é apenas o 165.548.10, são as contas do município de Guaraci, que já foram julgadas, foi
recomendada sua regularidade com ressalva. Apenas eu retifico que constou por equívoco no final município de Planalto, quando evidentemente que as contas eram do município de Guaraci. Então apenas para retificação de acordo, senhor presidente. Aprovado. Por último, o processo 169.241.10, são as contas do município de Coronel Domingos Soares, responsabilidade do senhor Mário Corrêa de Almeida. Também a DCM inicialmente apontou 9 irregularidades, pelo contraditório elas foram todas sanadas, no entender da Diretoria de Contas Municipais, motivo pelo qual opinou pela regularidade das contas, nesse mesmo sentido o parecer do Ministério Público e também ao voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Em discussão, aprovado. Era o que constava da minha pauta, agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Palavra com o auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, muito extemporaneamente, eu gostaria de comunicar um sobrestamento do processo 291687/11, que trata da aposentadoria de um policial civil, que já havia sido negado o registro, e o Paraná Previdência submeteu ao tribunal outro processo, dessa vez fundamentado na Lei 51, Lei Federal 51 de 85, e em função de tutela antecipada concedida aos policiais civis sindicalizados, e o sobrestamento acompanha o parecer da diretoria jurídica nesse sentido. Eu apenas trago ao conhecimento, conforme consta do regimento, que eu acolho o parecer da DIJU pelo sobrestamento desse processo, até que seja decidida definitivamente a questão judicial. Está sobrestado. Na pauta, a prestação de contas municipal 36612/04 tem em vistas com Vossa Excelência, e a prestação de contas 19935/11 do Instituto de Previdência de Servidores Públicos de Ibaiti, responsável o senhor Everton Luiz Nobili. Os pareceres são uniformes pela regularidade plena das contas. A DCM faz uma recomendação para que sejam promovidos ajustes entre a contabilidade do Instituto e o sistema SIM-AM, para que não ocorram as falhas e deficiências que, em primeira análise feita pela DCM, foi apontado como irregularidade, e após a apresentação de documentos em contraditório foi devidamente regularizado. Então, senhor presidente, a proposta acompanha pela regularidade das contas e com a recomendação feita pela DCM. Está em discussão. Aprovado. A pauta está atendida. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Protocolo 137.587/09, contas de São Manuel do Paraná, 2008, período 1 de 2008, 31 de 12 de 2008, houve atraso de 2 dias. A DCM opinou pela regularidade com ressalva, o Ministério Público também pela regularidade com ressalva e aplicação da multa. E o relator é pela regularidade. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 738.022.11, município de Santa Helena. Eu peço permissão ao plenário para retirar de pauta e incluí-lo na pauta do Tribunal Pleno. Trata-se de embargos de declaração. O protocolo 159.134.11, Câmara Municipal de Adrianópolis, exercício de 2010, responsável pelo controle interno e cargo em comissão, aponta a DCM, portanto é pela irregularidade, e o Ministério Público está acompanhando. A proposta do relator é pela regularidade com ressalva e aplicação da multa de R$ 654,23. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 219.544.11, Câmara Municipal de Conselheiro Mairinque. Contas de 2010 da Câmara Municipal, DCM pela regularidade
Ministério Público também acompanha, e esta é a proposta do relator, que está aprovada. Protocolo 225.579/11, Autarquia Municipal de Serviços e Produção de Cornélio Procópio, Senhor presidente, prestação de contas de 2010. Conselheiro Ivan Bonilha. de vistas desse processo, senhor presidente. Este de Cornélio Procópio. Então, vistas, não havendo objeção. 259.473/11, Companhia de Habitação de Cascavel, exercício 2010, DCM e Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator, que está aprovada. 217.363/11, Município de Iguatu, também 2010, DCM e Ministério Público são pela regularidade, o relator acompanha, está aprovado. O protocolo 219.102/11, prestação de contas de Engenheiro Beltrão, exercício de 2010. Por gentileza, Conselheiro Caio Márcio. Eu gostaria de solicitar vistas de processo, senhor presidente. Vistas ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. E a pauta está atendida, a palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, dia 9 de maio, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.